Sejam bem-vindos a mais um programa Capela de Fé. Hoje nós estamos estudando o relativismo, o que é e o que isso significa para nós, que somos cristãos. Vamos orar a Deus. Querido Pai que estás nos céus, te pedimos, Senhor, neste momento, iluminação que vem dos altos céus. Que teu Santo Espírito possa nos guiar e nos direcionar em toda a verdade. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar ou já escutou a expressão tudo é relativo? Eu creio, sim, que muitas coisas são relativas. Por exemplo, dizer que R$10 é muito dinheiro é relativo. Para uma criança, R$10 é muito dinheiro. Para um empresário, R$10 é pouco dinheiro. Essa camisa que eu tenho, ela é pequena? Sim, para um homem que tem 2 metros de altura. Mas para um jovem de 12 anos, essa camisa pode ser pequena. Então dizer que a camisa é grande ou pequena é relativo. Dizer que um laptop é moderno pode ser relativo também. Você pode ir para um país pobre na África e o projetor pode ser moderno, mas dizer que o projetor ou o laptop é moderno num país como nos Estados Unidos depende muito do laptop ou do projetor. Então, é relativo. O planeta Terra é grande em comparação com a Lua, porém pequena em comparação com o Sol. Então, dizer que o planeta Terra é grande é relativo, depende de que perspectiva você está analisando essa situação. Então, muitas coisas na vida são relativas. Porém, existe algo que, de acordo com a palavra de Deus, não é relativo. O código moral de Deus, meus amigos, não é relativo. O que Deus fala, seus mandamentos, seus princípios são imutáveis, não são adaptáveis a situações e circunstâncias. É isso que nós vamos analisar hoje. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que acreditavam no relativismo. Abraão, quando ele mentiu no Egito a respeito de Sara, falando que ela era sua irmã, ele acreditou nessa situação que o mandamento não darás falso testemunho era relativo. Era só necessário guardar e observar quando era conveniente. Mas quando sua vida estava em risco, ele contou uma mentira, achando que Deus ia aprovar. Meus amigos, Pedro era bem intencionado. Ele tinha boas motivações quando ele levantou a espada e cortou a orelha de Malco. Mas Jesus disse a Pedro, Pedro, não é assim. Eu sei que você quer fazer alguma coisa boa, mas eu não uso essas ferramentas. O relativismo fala que o amor é a primeira ordem de valor e mais importante que a lei. Mas existe um problema muito grande com essa declaração. É verdade que o amor é importante, o amor é supremo, é prioridade em todas as situações. Mas nós não podemos separar o amor e a lei. Pois Jesus disse no livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler juntos João 14, verso 15. A Bíblia diz o seguinte: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meus amigos, o cumprimento da lei é o amor. Nós devemos amar a Deus primeiro e também aos próximos, aos homens. Agora, nós não podemos acreditar que o amor é mais importante que a lei. A Bíblia coloca os dois como igual. A lei de Deus é amor. Ela foi estabelecida para preservar nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Agora, Deus ele não dá ao homem o direito de decidir em
todas as situações o que é melhor baseado em sua própria perspectiva. Por isso ele nos deu princípios, um código moral que deve nos nortear nesse mundo difícil, nesse mundo complexo, nessa sociedade confusa, onde hoje tudo pode e as pessoas dizem, faz o que você acha melhor. A Bíblia fala em Juízes 17, verso 6, o seguinte, Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Meus amigos, a Bíblia fala de um período de profunda apostasia entre o povo de Deus. E ao descrever esse período, o autor de Juízes fala que cada pessoa fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Isso não quer dizer que essas pessoas não eram bem intencionadas, que elas não tinham boas motivações, mas o fim não justifica o meio. O que parece ser bom, porque parece promover um fim agradável, não quer dizer que o meio é justificado se o meio não é aprovado por Deus. Quando as pessoas, numa sociedade, fazem o que parece bem aos seus próprios olhos, nós temos corrupção, nós temos anarquia, nós temos degradação e rebaixamento de princípios morais. E isso eleva o pecado e a contaminidade. Agora, meus amigos, a Bíblia também fala em Provérbios 14, 12. Veja o que a palavra de Deus fala em Provérbios 14, 12. Vamos ler juntos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Por isso, as pessoas não podem, não devem deixar a situação determinar o que é certo e errado. Deus tem um código moral que é um padrão absoluto do certo e errado. Quais são os perigos do relativismo, do situacionismo? Um grande perigo nós já analisamos. Ele separa o amor e a lei. Ele fala que o amor é a prioridade mais importante do que a lei. Em uma determinada situação, a lei pode ser quebrada se isso promove o bem da pessoa que está sendo protegida, que está sendo guardada pela situação. Sem a segurança de princípios absolutos, meus amigos, sem os jovens terem certeza do que é certo e errado em todas as situações, eles ficam desnorteados no labirinto da incerteza. Eles ficam flutuando sem âncora no mar dessa sociedade confusa. Hoje nós temos grande confusão em nosso mundo, porque o código moral de Deus, sua lei, foi pisada por terra. Quando cada um faz o que parece ser bom aos seus próprios olhos, nós temos confusão entre os homens. O homem, portanto, não precisa exercer fé em Deus, igual a Abraão no Egito. Quando ele mentiu a respeito de Sara, ele estava dizendo para Deus: Senhor, essa situação é difícil demais para ti. Pode deixar que eu vou dar um jeitinho. Eu vou contar uma mentira e isso vai solucionar tudo. Ou seja, o homem é dono da situação. Mas eu gostaria de dizer para vocês, meus amigos, que quando o povo de Deus é posto em condições difíceis e aparentemente não há escape, somente o Senhor deve ser sua dependência. Você já desenvolveu tal fé? Quando em fé nós nos apoderarmos de sua força, da força de Deus, Ele mudará maravilhosamente as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Deus, Ele pode transformar toda situação difícil
Ele não precisa da nossa ajuda, ele não precisa da nossa cooperação, quando isso requer um quebrantamento de uma lei ou de um mandamento que ele tem dado tão claramente. Meus amigos, nós precisamos de desenvolver a fé de Daniel, de José, de Ananias, Misael e Azarias. Eles não amaram suas vidas até a morte. Eles não estavam dispostos a comprometer os princípios de Deus para preservar a vida. Eles foram fiéis até a morte. Eles estavam dispostos a fazer de tudo para honrar e glorificar a Deus. É o amor do próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que o que nos é designado por Deus, que leva à substituição dos divinos preceitos por teorias e tradições humanas. Ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Assim agiu Estevão. Estevão sabia que ele poderia morrer se ele falasse que Jesus foi e é o Messias. Mas Estevão não estava se preocupando com os resultados. Para ele, os resultados estavam nas mãos de Deus. Ele fez o certo e, apesar de não ter a situação, o resultado, a recompensa que ele esperava, porque ele morreu, no céu ele vai ser surpreendido de uma forma agradável. Porque Deus estava no controle da situação, mesmo quando aos olhos humanos ele não tinha esperança. Nem sempre o que parece ser o melhor é o melhor. A morte de Estevão resultou na conversão de Saulo, que depois foi chamado Paulo, o grande apóstolo aos gentios. Jesus não aprovou a atitude de Pedro quando ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Há um caminho que para o homem parece ser direito, mas o fim dele é morte. Imagine um navio afundando e pessoas desesperadas buscando vagas num barco salva-vidas. Imagina você nessa situação. Seria moralmente correto se você já estivesse no barco salva-vidas, afastar as pessoas que estivessem se aproximando, a fim de não exceder o peso do barco? O que você acha? De acordo com a sociedade, é lógico, cada um tem que se virar. Se você ouvir no avião, quando você está viajando, as instruções antes do avião subir, você vai ver que as pessoas ensinam no avião que você deve primeiro cuidar de si mesmo. Bom, o que Jesus faria? Eu acho que essa é a pergunta mais importante que nós devemos considerar. Durante a Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu, isso foi um fato, isso ocorreu na história. Porém, um padre católico, um rabino judeu e um ministro protestante tiveram outra atitude daquilo que a sociedade promove. Decidiram ceder suas vagas e foram vistos pela última vez afundando juntos, segurando as mãos um do outro. Que ação de coragem e de abnegação! O sacrifício supremo desses três heróis foi honrado num selo postal americano. Em 1972, na Alemanha do Oriente, uma mãe que guardava o sábado também enfrentou uma situação extremamente difícil. Isso foi no ano 1972. Ainda era um país comunista. E ela recebeu uma ordem das autoridades que ela não poderia permitir que sua filha de 8 anos, ela era uma mãe solteira, que essa filha de 8 anos não podia
deixar de ir para a escola no dia de sábado. Mas ela era guardadora do sábado. Ela acreditava que Deus não aprovara tal ato de deixar sua filha ir para a escola no sábado. Ela ensinava a sua filha em casa que é importante ser fiel a Deus. Então, quando as autoridades estabeleceram esse decreto, esse mandato a ela, ela permaneceu firme. As autoridades disseram a ela que se ela não permitisse que sua filha fosse para a escola no dia de sábado, essa filha seria tomada e colocada na casa de outra família. Mães, o que você faria diante de tal situação? Você seria um situacionista? Você acredita no relativismo? Você sabe que o sábado é o dia do Senhor que nós devemos guardar. Mas você acredita que esse mandamento só deve ser guardado quando é conveniente? O que você faria no lugar dessa mãe? Essa mãe realmente teve uma decisão muito importante a tomar. Ela poderia ter racionalizado: Senhor, eu amo a minha filha, eu tenho ensinado princípios cristãos. Se ela for tomada, ela vai ser colocada numa família que é ateu, que talvez nunca vai deixar ela crer em ti. Se eu deixar ela ir para a escola no sábado, pelo menos eu vou continuar podendo ensinar durante a semana os teus princípios. Meus amigos, ela não racionalizou assim. Ela não comprometeu o mandamento do Senhor. Ela se posicionou firme e disse às autoridades: eu não posso deixar minha filha frequentar a escola no sábado. E então, as autoridades, que fizeram? Como disseram a ela, acabaram tomando essa filha dos braços de sua mãe e colocaram essa jovem de 8 anos no lar de outra família. Essa mãe orou muito a Deus, pediu oração e ela fez de tudo, jejuou, ela orou dia e noite e parece que Deus não interveio. E aos olhos humanos, ela cometeu um grande erro. Ela poderia ter comprometido, ela poderia ter, nesse caso, cedido. Ela foi muito rígida. Será que foi? Bom, a história continua. Essa mulher, ela foi fiel. Mesmo Deus não resolvendo a situação imediatamente, ela continuou orando e ela continuou colocando a situação nas mãos de Deus. Ela disse: Senhor, eu fiz o certo, agora os resultados estão contigo. Eu estou disposta a nunca mais ver minha filha, mas ela está em tuas mãos. Bom, Deus, ele não deixou de intervir nessa situação. Ele não deixou essa mulher sem ver os resultados. Apesar de que, às vezes, Deus não mostra os resultados finais nesta vida, como foi no caso de Estevão, que foi apedrejado, morreu e nunca viu a conversão de Saulo. Mas essa mulher viu a mão de Deus agir de uma forma poderosa. Foi propagado na comunidade que essa mulher perdeu sua filha porque ela era uma mãe irresponsável. As autoridades, sem entrar em detalhes, declarou para todos que essa filha foi tomada porque essa mãe não era capaz de criar essa jovem. Meus amigos, sabe o que aconteceu? A comunidade toda conhecia essa mulher e conhecia sua postura e conhecia seu carinho para com sua filha. E quando as pessoas descobriram o que ocorreu, houve uma grande revolta. Meus amigos, a revolta foi tão grande que as autoridades foram pressionadas a devolver essa jovem à sua mãe. Deus honrou a fidelidade dessa mulher corajosa, porque ela amava mais a Deus do que sua própria vida e do que sua própria filha. Abraão, no final de sua vida, ele acabou aprendendo essa lição. Vocês lembram quando Deus mandou Abraão
levar Isaac, seu filho, e colocá-lo no altar? Ele poderia ter racionalizado e dito: não, Senhor, não posso fazer o que o Senhor está falando, apesar de eu saber que é o Senhor que está falando, porque esse jovem, ele é o filho através do qual o Senhor vai abençoar o mundo. Jamais eu poderia fazer tal coisa. Foi assim que Abraão fez? Nesse momento em sua vida, ele já tinha aprendido a confiar totalmente no Senhor. E apesar de não saber como, ele sabia que Deus, de alguma forma, ia intervir. Você tem fé tal que você estaria disposto a agir como Abraão agiu ou como essa mulher agiu? Meus amigos, você precisam de analisar sua vida perante Deus. Os resultados dessa racionalização da vontade de Deus, todos sabemos. Todos nós já enfrentamos. E Eva e Adão no jardim. Eva, ela começou a duvidar do amor de Deus, da justiça de Deus. Ela acabou cedendo. E Adão, quando ele foi tentado, ele poderia ter permanecido fiel a Deus. Mas ele racionalizou: não posso perder a minha esposa, eu a amo. Porém, ele amou Eva mais do que a Deus, porque para não perder Eva, Deus poderia ter resolvido a situação de outra forma. Como? Eu não sei, e até hoje ninguém sabe, a não ser Deus. Mas Adão não estava preparado a deixar a situação nas mãos de Deus, e ele acabou cedendo, e ele também pecou. Quando o Senhor dá um trabalho para ser feito, não se detenham os homens a inquirir da racionalidade da ordem ou o provável resultado de seus esforços antes de obedecer. Essa é uma citação do livro Profetas e Reis, página 243. Não é nossa responsabilidade medir na balança. Quando é uma questão de princípios que Deus claramente revela em sua palavra, meus amigos, cabe-nos apenas seguir. Se Deus fala que 10% de tudo que eu ganho é dele, eu não devo medir e pensar: bom, se eu devolver o meu dízimo nesse mês, eu não vou ter suficiente para alimentar minha família. Se nós racionalizarmos assim, nós somos igual a Abraão quando ele mentiu e falou que Sara era sua irmã. Nós temos que fazer o certo e deixar os resultados com Deus. Se eu sou um guardador do sábado e alguém fala para mim, o meu patrão, por exemplo: olha, se você deixar de ir na igreja só 3 sábados nesse mês, você nunca mais vai precisar de fazer isso. Mas se você não trabalhar durante esse mês 3 sábados, então você perde o emprego. O que você faz diante de tal situação? Você começa a medir, você começa a calcular. Deus não quer isso. Deus quer confiança completa nele. Agora, a igreja de Deus hoje está enfrentando a mesma situação de uma forma corporal. Muitas situações difíceis. Por exemplo, para manter os jovens interessados no culto de Deus, isso é um fim bom, é um fim louvável. Nós queremos a igreja cheia de jovens. Mas a fim de alcançar isso, é necessário, muitos raciocinam, adotar um estilo de música que os atrai. E então nós temos que buscar métodos e meios de manter os jovens interessados nas coisas de Deus, e acabamos fazendo coisas que nós sabemos são totalmente errados e contrários aos princípios de Deus para alcançar esse fim bom. Ou seja, o fim de manter jovens na igreja justifica o meio, usar música e estilos de adoração que Deus não aprova. Portanto, é correto usar música rock, muitos dizem, com letras cristãs para adorar a Deus. Isso é
relativismo. Ou seja, nós sabemos que Deus tem critérios sobre a música, mas isso é relativo. Se a sociedade aprova, se é popular no mundo cristão, se todos estão fazendo, a maioria está em harmonia e os jovens estão felizes, então Deus está feliz, tudo está bem. Será que isso é verdade? Existe outro problema muito grande hoje entre o povo de Deus. É a questão do divórcio e o recasamento. Se o homem não está feliz com sua esposa e a esposa não está feliz com o marido, e nós sabemos que é bom que todos estejam felizes. Deus quer que todos estejam em paz. Então, eles não estão felizes. O que podemos fazer? Como podemos aconselhar? Como podemos nos posicionar diante de tal situação? Muitos raciocinam: é necessário o divórcio. Se ele não a faz feliz e ela não o faz feliz, então é melhor um divórcio. Deixa os dois livres para casar com outra pessoa que pode os tornar felizes. É assim? Será que o fim, a felicidade dos dois, justifica o meio, divórcio sem motivo bíblico? Bom, hoje muitos agem assim. Portanto, duas pessoas estão livres para recasar sem motivos de adultério. Isso muitas vezes ocorre. Ou seja, hoje o cristianismo tem adotado um conceito chamado relativismo. Deus fala: não adulterarás. Deus estabelece critérios para o divórcio e o recasamento. Mas esses critérios, esses princípios são moldados a situações baseado em quê? No fim agradável que nós estamos buscando, nos resultados, no amor, no bem. Só que Deus não deu para o homem o direito de determinar o que é melhor em determinadas situações, mas sim sua palavra e sua lei. Meus amigos, vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor. Vamos deixar que Ele nos conduza através de sua palavra. Se este é o seu desejo neste dia, vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra que nos conduz nesta vida, nesta sociedade confusa, neste mundo corrupto e imoral. Nos ajuda, Senhor, dar-nos força, coragem e fé para fazermos a tua vontade em todas as situações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, amigos.